Zema candidato, hein? Zema candidato. Você viu a pesquisa? Tá na pesquisa. Tá na pesquisa. Tá. Bolsonaro vai ser preso. Não tem dúvida. Ou você tem alguma dúvida? Eu ainda tô Não, é um microfone. Não, Não, eu sei. Eu Claro, ainda estou ninguém confiante. Quer... Não é a ninguém, torcida. Ninguém, tá todo mundo na torcida. Ninguém quer ver ninguém preso. Exato. Né? Agora tem também o... Humorista. Não, sim, tem alguém que quer. Alguém. Tem gente que quer. Quer muito. Mas, evidentemente, estamos no julgamento. Mas, pelo andar do julgamento... Quem vai primeiro, Léo Lins ou o Bolsonaro? Ele vai ser preso. Saiu a pesquisa hoje, 66% não querem que o Lula seja candidato em 26 e 65% não querem que o Bolsonaro seja. Ou seja, isso aí é grande a rejeição para os dois, né? E você é um cara sem rejeição. É a sua hora? Ó, que pergunta. Nossa, você viu? Só faltou mandar um beijo a bola, né? Um beijinho. Deu uma piscada. Não, sério, é sério. Porque pode ser que seja alguém com menor rejeição que leve essa. Não é, Zema? Vamos ver o ano que vem, Emílio, mas lá em Minas nós estamos com um governo muito bem avaliado. Minas avançou muito nesse período. Eu já estive aqui 5, 6 vezes e vocês sabem que eu não sou político de carteirinha. Eu sou empresário, né? Empresário da iniciativa privada, empreendedor. Temos feito um grande trabalho. Eu falo que o brasileiro está cansado de viver de auxílio energia, auxílio gás, auxílio ônibus, auxílio isso, auxílio... O brasileiro quer empreender, quer ter dignidade, quer ter renda, quer se realizar. E parece que esse governo está querendo só fazer, criando mais auxílio. Você viu aí que estão querendo lançar mais agora. Sim. E lá em Minas o que nós estamos querendo é empoderar, estamos empoderando as pessoas. As pessoas querem ter autonomia. Ninguém quer viver subjugado pelo Estado, não. Sim. E eu que não venho da área política, eu vejo que eu tenho uma visão diferente. Uhum. E eu quero que o Brasil dê certo, Emílio. Eu estava assistindo uma entrevista que você deu, eu não sei onde é que foi, que você estava contando a história da sua família, de Ribeirão Preto e tal. Exato. É bacana a história da sua família, viu, Zema? Muito legal. Se o meu bisavô não tivesse ficado doente, eu era paulista. Ele foi para Araxá para poder se cuidar da malária lá. É isso aí. E nós viemos para o Brasil para substituir mão de obra escrava, em Cravinhos, ao lado de Ribeirão Preto. Os imigrantes que vieram para as fazendas aqui na época. Começamos aqui na enxada, sem nada. E o meu bisavô se interessou pelos primeiros carros que estavam chegando, e aí é que as oportunidades foram surgindo. Então, já que está nesse momento o Zema, empreendedor, né, contando um pouco a história por trás do Zema, né? É muito difícil empreender no Brasil. Varejista, você tem várias lojas. Eu queria que você contasse, inclusive, tem as lojas Zemas, né, cara? Quantas lojas? Precisam fazer parceria. Então, eu queria dizer, nós somos, junto com uma rede que tem 70 lojas no sul de Minas, nós temos 480. Nós somos os sobreviventes. Lá em Minas acabou tudo. O que existia no passado acabou. É um ramo que sofreu, continua sofrendo devido a juros altos, questão da invasão do e-commerce chinês, etc. Muitas empresas nesse ramo desapareceram. As que estão aí estão em dificuldades. Nós estamos nos mantendo lá. E eu fiquei 30 anos nesse ramo de atividade. A minha família, que começou com meu bisavô, sempre comercializou automóvel, peças, combustível. O meu pai queria que eu comercializasse, fosse trabalhar em concessionária de veículo. Você é mais velho como eu, você lembra que só tinha 4 marcas no Brasil. Fiat, Ford, Volks e GM. É isso aí. Não é isso? Certo. Era um mercado fechado, margens altas, e o meu pai tinha certeza. Só que eu vi que aquele negócio não tinha condição de crescer. Porque, monopólio, né? Monopólio, eu queria abrir uma loja na cidade vizinha, você tinha de mandar o processo para a fábrica, ela ia ficar 10 anos analisando aquilo. Eu queria vender em tal lugar, não, é região fechada. Aí eu fui para o varejo de móveis e eletrodomésticos. Fiquei 30 anos à frente dessa empresa, nós saímos de 4 para 480 lojas, rodei mais de 2 milhões de quilômetros dirigindo. Porque para abrir uma loja, você vai conhecer a cidade. Chão de fábrica mesmo. Né? Chão de fábrica. Você vai depois ver o imóvel, você vai fechar o contrato, você vai depois acompanhar a reforma do imóvel,
fazer inauguração, antes de inaugurar, contratar, treinar a equipe. Então a minha vida foi passada em campo. Caramba. E eu acho que isso acabou criando, de certa maneira, um conhecimento que eu tenho de Minas Gerais que poucas pessoas têm. Porque é uma loja por cidade. Nós somos uma loja feita sob medida para Minas, porque nós não estamos em shopping. A grande maioria são cidades de 10, 15, 20 mil habitantes. Cidades pequenas, que é o grande... Que atende, né? Porque tem uma necessidade, não tem um shopping center perto da cidade. Exato. E aí vocês têm essa 853 municípios. Caramba. Então, nós temos uma boa penetração em Minas. E eu descobri, em 2018, que elas ajudaram a divulgar meu nome, né? Uhum. Que já que o nome da loja é Zema, e eu fui candidato com o meu nome, então eu já estava fazendo campanha eleitoral desde 1987. E nas pequenas cidades. Pequenas cidades. Então, mas você se reelegeu muito bem, né? Sim. Elegi. Você se reelegeu muito bem. 56% dos votos. E lembrando que em 2022 o Bolsonaro ainda lançou um candidato que teve lá seus 8, 9%. Bolsonaro perdeu lá? Você apoiou o Bolsonaro no segundo turno? Sim. Ele perdeu no primeiro e no segundo turno, mas do primeiro turno para o segundo ele avançou 600 mil votos. Ele avançou lá. Que eu fiquei lá durante aquelas 2, 3 semanas dando todo o apoio possível. Eles falam que Minas Gerais é um mini Brasil, né? É a chave da eleição. Porque a chave da eleição é Minas Gerais. É uma amostra do Brasil. Isso. Tá mais o quê? Tá mais para direita lá ou... Porque o PT é forte em Minas, né? Ou foi, pelo menos? Foi. A Dilma é de lá, né? Mas não foi eleito senador em 2018. Eles não elegeram senador, já tem tempo. Em 2022, na minha reeleição, Emílio, eles não lançaram candidato a governador. Eu acho que eles tiveram uma gestão tão desastrosa lá em Minas, mas tão ruim, tão mal avaliada, que eles não vão ter lá a vez por muito tempo, na minha opinião, porque o estrago foi muito grande. Foi uma gestão que arrasou com o Estado daquele ex-governador Fernando Pimentel. O Pimentel. Mas o Aécio também já não apita mais nada, né? O PSDB também. Tá vivo? O PSDB praticamente acabou. Que coisa, né? Por que, hein, Zema? Escândalos. Como é que você vê isso, você que é o cara que está lá? O PSDB foi forte lá também em Minas, pô. Tancredo, Aécio, pô. Eu vejo que a política no Brasil, acho que não acompanhou os políticos, a maioria dos partidos, as mudanças na sociedade. Ficaram com um discurso que envelheceu, se envolveram todos em algum momento em coisas erradas, alguns mais, outros menos, causou desgaste. E eu que estou na política hoje, Emílio, eu vejo que é como se fosse um público voltado só para ele próprio. Eu te ajudo, você me ajuda, você me ajuda, eu te ajudo. Exatamente. E o povo que você que gosta de falar. Que se ferre. Exatamente, entendeu? Entendi. Então é muito nessa linha. E eu cheguei lá com uma visão diferente. A minha primeira reunião de secretário, eu falei, eu venho do varejo, eu estou acostumado a atender bem para poder sobreviver, fazer a empresa prosperar, e nós estamos aqui para atender bem os 21 milhões de mineiros. É isso mesmo. Tudo que vocês forem fazer é para melhorar a vida dos 21 milhões de mineiros. Então, é um governo que tem uma visão diferente, entendeu? Tudo que vai fazer, eu pergunto, o que isso aqui está melhorando a vida dos mineiros? Entendi. Se não está, vamos aguardar. Outra coisa também, que eu acho que você fez bem, foi a gestão na pandemia, né? Porque a gestão da pandemia de Minas foi boa, do Paraná também foi boa, e você vê que o povo, ele percebeu isso aí. O Ratinho também foi bem na pandemia. Sim, no Paraná, né? E você não entrou negócio de lockdown. Naquele negócio naquela doideira que foi na época, né? Porque foi uma doideira, né? Aquele lá foi o momento mais difícil, eu acho que da vida de todo prefeito, governador, foi um período muito triste. Nós tivemos um acompanhamento muito detalhado, dividimos o estado em micro-regiões. Tinha lugar que estava tranquilo, que você tinha pouquíssimos casos, e tinha lugar que a coisa estava
complicadíssima. Então é você fazer a gestão de acordo com a situação. Não existe aquela regra que se aplica a todos. Entendi. Então nós dividimos... Você dividiu como é que estavam os casos, você teve uma... 50, 60 micro-regiões, cada uma tinha um acompanhamento semanal, entendeu? Colocamos aeronaves, ambulâncias à disposição, porque às vezes uma ficava sobrecarregada, você tinha de remanejar pacientes. Foi um acompanhamento difícil. E reuniões toda semana de acompanhamento, inclusive com o pessoal do Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça, uma transparência total. Eu falei, o que nós estamos fazendo aqui somos todos juntos. Nada ficou sendo tirado da cartola. Então, acho que essa seriedade dá voz, paciência. Meu secretário de saúde é médico, então entende. E tivemos uma das menores taxas de mortalidade durante a pandemia do Brasil, proporcionalmente ao número da população. Ô Zema, todo mundo já ventilando seu nome à presidência, mas tem um cargo aí de governador que vai ficar em aberto. Você já tem um nome de quem você vai apoiar, já que você é muito forte nas duas eleições aí, você já tem um nome para o governo lá de Minas, não? Tenho. Eu tenho um braço direito que está comigo desde o início de 2020. Ele foi primeiro meu secretário-geral e desde a última eleição ele é o vice-governador Matheus Simões. E ele é a pessoa que realmente tem acompanhado os projetos, que são muitos no estado, em detalhes. Então, uma pessoa brilhante, professor universitário da Fundação Dom Cabral, e tem sido uma peça fundamental, e o meu apoio será ele. E já está decidido que no ano que vem, na data limite, eu vou estar renunciando, inclusive, para ele assumir e ter mais visibilidade, independente do cenário que Zema, mas estavam ventilando, né? Olha lá, o Zé Chapa. Não é Zé. Aí, aqui falta sensibilidade. Você sabe qual é o problema dessa turma? Fica muito em cima do muro. Aí depois vão te apoiar aqui. Estavam falando do Nicolas Ferreira, que existia um interesse e uma possibilidade pela idade dele. Quem era o Michele, o Nicolas? Não, Nicolas Ferreira para o governo de Minas. O Nicolas é uma pessoa brilhante, então, respeito muito, me dou muito bem com ele, novo, e o Matheus, como ele vai assumir agora, ele vai ser um governador de um mandato. Então, depois dele, eu acho que o estado estaria em ótimas mãos aí com o Nicolas. Zema, e teria a possibilidade, aí você pode falar da sua intenção de ser candidato à presidência ou ao Senado, porque muitos falam que você seria um cara, porque as próximas eleições terão uma forte atenção para o Senado. Você seria um senador? Eu sempre tive, durante a minha carreira toda, como eu falei aqui, um perfil de executor, né? De executivo mesmo. Eu acho que eu não me adaptaria muito bem ficando lá num lugar fechado debatendo, sabe? Eu gosto de pegar o carro e ver como é que estão as obras, conversar com o prefeito, com o produtor rural, para saber o que está acontecendo ali na região. Uma coisa que eu queria comentar aqui, eu sou governador de Minas que mais foi em municípios, já fui em 415 cidades diferentes. Caceta. E às vezes eu escuto, Emílio, interessante, que o último governador que teve naquela cidade foi o Magalhães Pinto. Caramba, 60 anos atrás. Já escutei numa cidade que o último que foi o Juscelino, há 75 anos atrás. Então parece que não faz muito parte da vida de ex-governadores de Minas estar em campo acompanhando a cidade. E dessas 415, umas 70, pela primeira vez, um governador foi também. Então, dá para ver que o governo de Minas nunca priorizou de forma muito adequada o interior, onde moram 80% dos mineiros. Muito bem, eu vou fazer o break agora para a Rede de Rádio. Aliás, muito obrigado pela sua audiência em todo o Brasil. A Rede Jovem Pan aí cobrindo o Brasil inteiro. Hoje, presença ilustre. Governador Romeu Zema está aqui no Instagram, tem as redes sociais para você seguir aí o Instagram do 1.700.000. Tá bonito, hein? Tá bem no pânico. Tá bonito, hein? Foto de inteligência artificial. Fazer o break, Reginaldo. Manda lá. Pom.
Muito bem. Posso falar? Pois não. Pois não. Vai lá. Não, eu queria perguntar sobre a questão da segurança pública. Boa. A gente viu que realmente, assim, muitas áreas, principalmente ali de Belo Horizonte, estão sendo revitalizadas e muito bem cuidadas, mas ainda tem gente aqui, até um pessoal me mandando aqui no chat aqui, perguntando sobre a questão da Cracolândia em BH. Como é que está sendo resolvida? Bom, a segurança pública em Minas é um grande desafio, 853, mas nós já fizemos um avanço extraordinário na minha gestão. Temos lá moradores de ruas ainda. Eu falo que no Brasil nós tínhamos de ter uma lei, quando você para o carro num lugar proibido, ele é removido, guinchado. Agora fica morador de rua, às vezes na porta da casa de uma idosa, atrapalhando ela a entrar em casa, fazendo sujeira, colocando a vida dela ali, de certa maneira, em exposição, e não temos hoje nada no Brasil que é efetivo, né? É um problema em São Paulo, em Belo Horizonte, em outras cidades, mas falando em segurança pública, eu queria comentar, não sei se vocês viram, que semana passada eu estive em El Salvador para tratar esse tema. Era o que eu ia perguntar. Eu não conheço nenhum país do mundo onde a taxa de homicídios tenha sido reduzida em 99% num espaço de 3, 4 anos. Segurança máxima lá, que o Bukele fez. O que eles fizeram lá é o que o Brasil tinha de fazer. Enquadrar organizações criminosas, facções criminosas como organizações terroristas. Que não querem nomear E aí prender todos. E além disso, com essa decretação, Polícia Federal, Exército teriam necessariamente de estar envolvido combatendo. Opa. Quantos homicídios nós temos por ano hoje no Brasil? 45 mil. Seria como reduzir aqui para 500 homicídios. Foi o que aconteceu lá em El Salvador. Mas São Paulo reduziu muito. Sim. São Paulo tem menos do que Estados Unidos. São Paulo reduziu Saiu ontem, muito. foi. Tem menos que Estados Unidos. Mas é um trabalho lá do Tarcísio. Mas é um trabalho porque enfrentou, né? Sim. O Tarcísio aqui, ele enfrentou a imprensa. E a imprensa meteu. A imprensa desce o pau. E você